de trabalho, de docência, né, do professor Hernani. E a professora Penha gentilmente nos convidou, quando eu falei que estava fazendo uma jornada lá no Unibio, no qual estou coordenador, né, porque a gente, na realidade, é o que eu digo, a única certeza que eu tenho é que eu sou fisioterapeuta. Estou professor, estou supervisor, estou coordenador, mas fisioterapeuta eu vou morrer comigo, graças ao Senhor. A gente está, né? Então, assim, eu falo para os meus alunos, né? Você jamais vai me ver colocando lá prioritariamente que eu sou RPGista, que eu sou metilista, eu sou fisioterapeuta. Esse comprometimento, essa valorização que a gente vem falando, tantos colegas aqui presentes não estão falando diferente. Esse aqui. Então, quando eu comentei com a Penha, ela falou, pô, esse assunto me interessa, porque na realidade é uma questão que a gente já faz lá no Hospital Universitário São José em 1995, 96, né, Hernani? Enquanto acadêmicos, né? E foi interessante quando o Cadê saiu, né? Saiu daqui agora, ele comentou e nós passamos por tudo isso. Implementar um serviço de fisioterapia, falar da relevância de uma classe médica e depois mostrar a importância de se mobilizar um paciente num pré-operatório. Num pré-operatório, com uma tração craniosquelética. Então, uma pergunta que o Hernani fez anteriormente, acho que foi a mesma coisa que eu pensei, a evidência que eles estão falando é a nível pulmonar, né? Não a nível músculo-esquelético, a importância de se mobilizar uma articulação. Foi essa a tua colocação, né? Porque naquela época os ortopedistas já se surpreendiam com os benefícios que a fisioterapia fazia. E é engraçado, é curioso e é até científico. No primeiro momento você tem uma resistência, e depois você entra com humildade, mas com competência, depois você mostra a relevância, e no dia que não dava tempo para a gente atender, eles brigavam com a gente, né? Quando passou lá naquele paciente e tal, então a fisioterapia, ela vem nessa caminhada a longos passos, e conforme o colega disse, a dificuldade do fisioterapeuta é que quando ele é bom, quando ele entende que é ser fisioterapeuta, que ele é comprometido, obviamente o mercado absorve ele muito rapidamente. É o que eu falo, eu sinto saudade de estar lá na prática atendendo. Essa semana mesmo, está atendendo consultório, eu falei, como? Porque quando você entende o processo, você está coordenando, você está supervisionando, você está montando um serviço, mas agora recebi o convite, vai coordenar? Eu falei, posso coordenar, mas não vou deixar de supervisionar. Ele não pode tirar, porque o link que eu tenho ainda é a supervisão. Né? E lá na Policlínica do Sul a gente faz a expressão que a gente não pode viver essa prática. Então eu digo sempre, o fisioterapeuta ele começa logo a ganhar dinheiro e não tem tempo para sentar, para escrever. Né? E aí eu percebo que ainda existe um abismo aqui de que realmente compreenderam isso, são abduzidos pelo mercado de trabalho, não tem tempo de sentar e escrever. E os outros que ainda acham que a fisioterapia que é de 1520 a.C., basta apenas botar um aparelho e bater papo. Então eu percebo que existe um abismo aí. Então o que eu quero trazer hoje é o equilíbrio, porque se nós pararmos para analisar, tudo na vida é o equilíbrio, é o meio termo. Se a gente entender isso, a gente vai ser sempre bem sucedido. Então tem uma abordagem fisioterapêutica, na realidade o tema mais poderia ser a abordagem cinesioterapêutica, tem acadêmicos aqui também, né? Então tem uma artroplastia. Se a gente for, eu quero deixar claro que essa é uma realidade de uma enfermaria ortopédica. Então quando eu estou falando aqui é uma enfermaria ortopédica na qual a ênfase é o aparelho locomotor, o aparelho músculo-esquelético. Só que desde aquela época nós já surpreendíamos a equipe porque nós não deixávamos de ver a questão respiratória. Obviamente não com técnicas específicas que vocês fazem dentro de uma unidade de tratamento intensivo. Mas o Hernani deve lembrar que uma das coisas que retardava a cirurgia desse paciente é porque eles acabavam fazendo pneumonia. E depois que nós entramos só fazendo a manutenção, só conscientização diafragmática, cinesioterapia motor associada com respiratório, respiração intênica, aquela coisa toda, aquela coisa básica. Isso eu não precisei aprender. Profilática.
E isso a gente não precisou aprender numa especialização. É o que eu falo, naquela época a gente fica feliz, né? Baixamos o tempo assim, né? Não, é assim. Mas nós somos experientes, é diferente. Então hoje eu jamais imaginaria, há 3 meses atrás eu fui convidado para dar uma disciplina. Hoje eu sou professor de uma pós de fisioterapia intensiva. Você também. Você também, mas fala de quê? Cinesterapia motora. E era uma coisa que na época a gente debatia com colegas que eram ligados nessa área, não sei se vocês têm essa percepção, mas havia mesmo meio que uma rixa entre o pessoal da músculo esquerdada da panela, isso. E eu certa vez acabei com uma discussão com um professor que está aula comigo até hoje, quando eu falei para ele, que ele dizia, porque a gente ajuda, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui nas trevas, hoje nós estamos no meio termo. Não sei se você lembra disso, mas nós salvamos a vida. Aí eu falei, depende da ótica que você esteja vendo, porque se eu fosse seu paciente e você deixar que eu soubesse que eu deixei de deambular, porque no tempo que eu fiquei internado na unidade de tratamento intensivo, você não teve a capacidade de mobilizar a minha patela por 30 segundos, eu teria te matado. Por quê? Você salvou a minha vida, mas você me deixou paralítico. Por um fato, aí eu brinquei com ele, me permita aqui, olha só, não custa nada não, faz só isso aqui, ó. Aí a discussão cessou, obviamente, eu falando de 20 anos atrás, e era extremo. E nessa época eu me lembro que antigamente entravam 2 fisioterapeutas para atender o paciente CTI. Isso aí, nós combatemos isso, né? A gente combateu muito isso, né? E hoje em dia nós fazemos. O pessoal da motora era visto como seres inferiores, hoje já começa a ter evidência que a mobilização precoce diminui o tempo de internação, melhora a função motora, diminui a intermediação mecânica, favorece o desmame, né? Então assim, e lá na HCM, eu sempre trabalhei com o centro médico, tinha formado pneu, formado em eletricina e tal. O paciente e isso a gente sempre trabalhou, né? A gente sempre usou os princípios do Bogat e do Cabot no CTI. Para um garantia manual, para mobilizar, então assim. E a gente acabou bebendo muito na fonte do carro brasileiro, mas também um pouquinho do Palmeiro, né? Mobilizar os pacientes com motores. A gente acabou fazendo a Então a analogia que eu fazia era o seguinte: mas isso acontecia, não é verdade? Se na minha formação eu tive um mínimo de conhecimento para entender que eu tenho que fazer uma conscientização diafragmática, que eu tenho que fazer uma ausculta, que eu tenho que identificar um ruído adventício, você também teve a nível de cinesterapia. Porque cinesterapia é um dos carros-chefe da formação, então você não vai me dizer que você vai dizer que você não sabe, é que você não quer. Era a discussão que eu tinha com ele. Mas vamos se não é uma cinesterapia tão elaborada. Isso, manutenção. Por isso que eu falei essa brincadeira, mobiliza só assim 2 vezes ainda, tá bom? Isso dá uma anquilose. Então vamos lá. Então a artroplastia é um procedimento se você entrar o. A quem salva? Não, você contribui. Toda a força é válida e eu valorizo isso, reconheço isso sem dúvida. E então, se você entrar hoje numa enfermaria de ortopedia, 90% dos pacientes que estão lá acamados são pacientes de terceira idade, vítimas de fratura transtrocanteriana, ou então vítimas de osteoartrose no processo avançado. Que não existe a possibilidade de haver essa consolidação, porque é um quadro de osteoporose intensa. Então existe a necessidade de substituição. Então aqui nós vamos ver um quadril totalmente destruído, né? E então existe a necessidade de substituir, que é o que é a artroplastia, um procedimento cirúrgico de substituição articular total ou parcial. E as recomendações dessa cirurgia são baseadas na intensidade da dor, limitação, estado geral, normalmente o estado geral do paciente. Alguns vão infelizmente a óbito com esse tipo de problema, porque não vão ter condição, no risco cirúrgico não vai conseguir aprovação, não vai passar esse risco cirúrgico. E então, o procedimento normalmente é encaminhado para pacientes de 60 a 80 anos de idade, quando são pacientes vítimas de osteoartrose ou então de fraturas. Só que a gente deve ressaltar que pacientes, você pode ter um paciente, aí é exceção, né, toda regra tem uma exceção, os pacientes com espondilite anquilosante. Nós tínhamos vários casos de pacientes, a gente sabe que a espondilite anquilosante ela começa pela articulação sacroiliaca, ela tem um caráter ascendente, mas também tem um
de caráter descendente, então ela já anquilosa a articulação coxofemoral. Então você pode pegar um paciente com 30 anos de idade que sofreu artroplastia de quadril. Por que existe essa predileção e essa indicação? Porque a gente não pode esquecer que a prótese ela gasta também. Então hoje mesmo com material um pouco mais duradouro, mas a cada 10, 15 anos tem que se trocar. Então você imagina um paciente que sofreu submetido a 30 anos, com 45 ele tem que fazer um novo procedimento, e aí afora que o Dr. Gaspar naquela época pedia para a gente tentar postergar um pouco os quadros de coxartrose, porque o paciente era muito novo. Pode passar, por favor. Então parcial ou total. Parcial é onde tem a troca apenas de um componente, no caso aqui o femoral, você pode analisar que o acetábulo está íntegro, ou a total que existe a substituição do acetábulo e do componente femoral. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, porque a ideia é falar mais da fisioterapia. Então, quantos tipos de cirurgia? Cimentada, não cimentada? Pode passar, por favor. Não, bem, diz é o tempo que eu tenho. Não cimentadas, pode ir. Tem a híbrida, que seria a mistura da cimentada com a não cimentada, pode ir. Tem a endoprótese também, quando existe a destruição também do corpo, no caso da diáfise do fêmur, pode ir. São os componentes, eu vou passar, hoje em dia tem vários componentes, conforme eu disse, cada vez mais a tecnologia aí nos ajuda nesse sentido, mas não quer dizer que essa prótese ela vai ter vida eterna, não, ela tem período. Mas é melhor isso, né? Ou melhor hoje? Hoje em dia você anda muito assim, pelo menos na rotina que eu tenho de coletiva. Isso também varia igual o acesso. Ó. O acesso varia muito do tipo, lá no Hospital São José a gente tinha muito acesso lateral. O posterior entra e acaba com o glúteo, tá vendo? E o anterior acaba com o ilipsoide. Então, o que a gente lá mais tinha acesso era do lateral, porque pelo menos preservava a musculatura extensora, flexor e quadril. A preferência é lateral. É lateral. Mas é aquilo, você ainda vai encontrar um ou outro que é retrógrado, mas a realidade é essa. É igual quando você falar de ligamentoplastia, qual é o tecido que vai ser usado, pode passar. Então, acesso anterior, posterior, lateral. Benefícios gerais da artroplastia de quadril, quando se fala de procedimento clínico ainda. Redução expressiva da dor, na maioria dos casos, 95% a 98%. Redução da rigidez com movimento próximo ao normal. É uma outra característica, você jamais vai querer que o seu paciente tenha um arco de movimento quanto antes, porque mais próximo que seja da funcionalidade, jamais vai substituir a cabeça femoral ou a articulação coxofemoral como antes. Aumento da capacidade da distância da caminhada, melhor expressiva da capacidade para realizar a maioria das atividades de vida diária. Eu quero deixar claro aqui que nós estamos falando de um procedimento paciente, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um dado impactante. 50% dos pacientes que sofrem uma fratura de fêmur que evolui, aí a gente está falando de fratura de fêmur que não vai consolidar, sai daquele caso que já está na terceira idade, correto? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela vai nos dizer que 50% dos pacientes que são submetidos a artroplastia de quadril, que estão nessa faixa etária, terceira idade, evoluem para o óbito. Não pelo procedimento cirúrgico, mas sim pelas complicações que vai acarretar. Então, um paciente na terceira idade, rico de alterações, 25% vão voltar a ter vida como antes, ou seja, sem sequela, e 25% não vão ficar com sequela, ou seja, 25% vão ficar ou ainda acamados ou fazendo uso de uma órtese para poder deambular. Então, estamos de frente diante de um dado estatístico importante, o que aumenta a nossa relevância a nível de abordagem cinesioterapêutica e fisioterapêutica. Agora, como todo e qualquer risco, como todo e qualquer tipo de cirurgia, por mais simples que seja, é um erro falar que não existe risco. Tanto é que quando você faz um procedimento cirúrgico, o menor que seja, você vai ter que passar pelo risco cirúrgico, significa que tem risco. Né? E a artroplastia de quadril, principalmente no paciente, quanto mais idade ele tiver, mais vulnerável ele vai estar. Questões óbvias. É um cardiopata, um pneumopatia, é um paciente com alteração vascular, é um diabético. Né? Então, o procedimento cirúrgico tem perda de grande de sangue, trombose, reações à anestesia, infecção pós-operatória, problemas técnicos, aqui é iatrogenia, aqui é realmente a questão do erro médico, né, erro do procedimento, e eu ressalto que aqueles dados não é em consequência disso.
diagnosticado em consequência do pós-operatório. E luxação da prótese, que é uma coisa que eu vou bater bastante aqui, porque o fisioterapeuta às vezes tem medo de tratar esse paciente com medo de luxar a prótese. Objetivos agora da fisioterapia, objetivos gerais: abolir ou diminuir o quadro álgico e edematoso, evitar aderência cicatricial, manter arco de movimento, aumentar a força muscular, normalizar o tonus-trofismo, melhorar quadro respiratório e circulatório, reeducação da marcha, equilíbrio e propriocepção. Quantos por cento vão voltar a ter vida como antes? Como será que a gente vai conseguir fazer isso aqui? Aproximadamente 25% vai voltar a ter vida como antes. Até porque, quando a gente vai levantar o histórico desse doente, ele já não deambulava antes. Muitas das vezes foi no banho que ele caiu, né? Muitas das vezes foi no leito. Então a gente, eu falo sempre, a história da doença atual é importante, porque você de repente vai traçar um objetivo do indivíduo, só que ele já não deambulava há muito tempo. Então não tem condição óssea nem para ficar na posição muito estática. Pode passar, por favor. Então aqui, a PM pediu, falou que não é uma realidade daqui, né, PM? Mas às vezes isso acontece. Essa palestra eu sempre trago, porque hoje, se você pensar numa rede pública, esse paciente, ele vai ficar, eu costumo dizer, né, um mostrágio no Morra Brasil, na frente do Morra Brasil, que se ele conseguir internação hoje, vamos botar logo aí uma atração esquelética, o que quer dizer assim, ó, só que ele sabe quando vai acontecer esse procedimento. Espera aí. Na rede privada, não. Na rede privada, na realidade, 2, 3 dias, entendeu? Aqui a gente está falando de 2, 3, 4, 5, às vezes até 6 meses. Certo? Então, o que aumenta a relevância da nossa abordagem. E quando a gente fala de tração transesquelética, lembra do embate lá, Hernando? Não vou falar naquela época, não. Eu falo o quê? Naquele tempo? A gente, porque quando você fala de tração transesquelética, ela pode acontecer na tuberosidade da tíbia, que é essa primeira imagem aqui, mas o correto seria que ela fosse aqui, ó, proximal a coxa femoral. E a gente tinha muita discussão, e não mudaram até hoje, porque se o médico ele coloca o paciente na tração transesquelética a nível de coxa femoral, ele libera isso aqui tudo pra gente, ó. Sim ou não? O problema é que eles colocam aqui, ó. Quando colocam aqui, você vai justificar, você vai argumentar, e eles vão dizer, não, porque aqui a possibilidade de infecção é muito maior, não sei o quê. E na verdade, se a gente for apurar a fundo, é porque é muito mais difícil você colocar aqui do que aqui. Você sabe que aqui tem muito mais massa e aqui tem menos. Então, o procedimento é muito mais simples. Lembra desses embates que a gente tinha, né, já naquela ocasião? Então, mas qual é a finalidade aqui? Manter o alinhamento. E uma das coisas que o paciente retarda muito na cirurgia, não é só pela questão de saúde pública que está no nosso país, não, que está degradado ao longo dos anos. Às vezes o indivíduo está equilibrado, está compensado, PA, tricô, tudo direitinho. Aí na véspera da cirurgia, ele sabe que a cirurgia amanhã, ele amanhece todo descompensado. Então foi falado aqui, o doutor anteriormente falou da importância psicológica. E desde aquela época eu defendo isso. Aí quando ele está todo compensado, o anestesista não foi. Aí quando tem um anestesista, tem um médico, ele está compensado, faltou a prótese. Então é uma novela que não tem fim. Tá? Então na realidade, nossa abordagem aqui vai ser muito importante. E foi nessa época que eu falei que a gente já prevenia muita coisa. Porque além dessas mazelas que eu acabei de relatar, muitas das vezes eles faziam pneumonia. Você pensa, um paciente que está acamado, idoso, já tem uma ventilação prejudicada pelo próprio quadro, musculatura debilitada. Então, no ambiente hospitalar, fazer pneumonia. Então, assim, é no membro afetado, porque a gente percebe muito isso nas enfermarias, principalmente o acadêmico. O acadêmico até digo que pode se assustar, agora o profissional não pode. Eu tenho que mexer nisso aqui, vai doer, vai sangrar. Não, é aqui mesmo. Isso aqui está faltando, essa ilustração está faltando aqui uns suportes. Tá? Essa perna ela fica aqui uns suportes também, para poder sustentar. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? Bombeamento de dorso. Uma das complicações que pode acontecer é uma trombose. E uma trombose, daqui a pouco ela passa a ser uma tromboembolia. Por quê? Por causa da estase venosa. Esse paciente já está prejudicado pelo fato de ele estar na terceira idade. Né? O metabolismo dele está todo diminuído, ele ainda está parado. Então, daqui a pouco ele faz uma embolia pulmonar. Então, ó, movimento escrotáceo, dorse, plante e flexão. E é muito engraçado que quando você, é muito curioso,
quando você orienta os pacientes, né, porque muitos não, só esse movimento que eu tenho que fazer, aí cabe a importância de você explicar. Você faz um movimento desse, a gente está evitando complicações, está evitando que ocorra o quê? Ocorra a contratura de gastrocnêmio de sólido, está evitando que ocorra bloqueio tibiotárseo e está ativando o retorno venoso. Se eu ativo o retorno venoso, a possibilidade de eu ter uma agregação plaquetária e uma trombose diminui bastante. É óbvio, não quer dizer que quando a gente fala em prevenção, é aquela, a gente está diminuindo a probabilidade, não é isso? Não quer dizer que não possa acontecer. E realmente não acontecia. Mobilização passiva para inversão e para imersão, porque às vezes o paciente sozinho fazia a inversão e a inversão não vai conseguir, você tem que fazer passivo. Mas aqui, o bombeamento tibiotársio da vossa antiflexão, você começa passivo. E depois você vai pedir, vai ver o grau de força que ele tem, o grau de compreensão, né, se ele está lúcido, ele está orientado, se ele está entendendo. Muitos desses pacientes idosos, ele não entende, mas não é porque ele não tem a orientação, porque ele não está te escutando. Agora eu pergunto a menteada aqui para perguntar, perguntou bastante, pergunta alto, fala alto. Então a gente tem que às vezes falar no ouvido, e às vezes você fala, não está entendendo, não está entendendo, porque ele tem déficit auditivo. Mobilização passiva para inversão, mobilização passiva de patela, foi aquela ilustração que eu fiz no começo. Ah, mas é só esse movimento aqui, o acadêmico fala muito isso, é só esse movimento para um lado e para o outro, lateral e crânio-caudal. Eu quero te dizer, se você deixar uma patela aderir, você não tem flexão. Se você não tem flexão, você não recupera a marcha. Era o questionamento que eu fazia lá quando eu fiz aquela brincadeira. Falei, se eu soubesse que você deixei de andar porque você não mexeu na minha patela, eu acho que eu iria te matar. Então, ó, quando a gente mobiliza tibiotársio, a gente está mantendo o arco de movimento, a gente está mantendo o tônus, está mantendo o profismo, está melhorando a perfusão, está diminuindo com a estase venosa, que é essa lentificação. Mobilização de patela, movimento lateral crânio-caudal. O colega falou aqui anteriormente que pacientes um dos grandes complicadores que se tem nesse perfil, e não se é visto na literatura, só quem está na prática que vê, esses pacientes, eles têm uma gonartrose, na maioria das vezes, avançada. E é fatal esse movimento, ele ficar parado. Por isso que no pós-operatório, a gente pensa que o problema maior dele vai ser no quadril, na maioria das vezes é no joelho, porque ele já tinha uma gonartrose avançada. Então, se você não mobilizar a patela, você, além de estar correndo o risco dessa patela aderir, perder flexão de você não recupera macho, você está contribuindo para a piora da gonartrose. Porque a gente sabe que a movimentação é importantíssima na produção do líquido sinovial. Então você tem aqui, você está prevenindo uma rigidez. Mobilização passiva para inversão, conforme eu disse, patela. Pode passar, por favor. Ainda no membro afetado, quando a gente fala alívio de pressão na proeminência óssea, eu não tenho como falar em mudança de defunto, porque o paciente está na tração transesquelética, mas eu tenho como falar em alívio de pressão, porque olha aqui o que acontece, olha falando isso aqui, começa com uma escada e depois você faz o quê? Uma úlcera, a área necrosada, já está até sob os cuidados da clínica, certo? Então a gente tem como fazer, aliviar a parte dos trocânteres, botar travesseiro para aliviar, porque realmente os trocânteres vão ser a área mais agredida, por isso não vai ter como aliviar. Você tem como rodar ele um pouco, aliviar de um lado, aliviar de outro. Outra coisa fundamental, você vai, mesmo que você vá todo dia, é importante, normalmente, por ser necessidade, ele tem um acompanhante. É importante a adesão do acompanhante e a explicação. Outro detalhe, volta para o primeiro mais, por favor. Ó, como eu disse que isso aqui está no suporte, normalmente se querem prevenir úlcera de calcânio ou escada de calcânio colocando uma luva com água aqui ou uma almofadinha. Na realidade não é sobre o calcânio que você tem que colocar, você tem que colocar no tendão de